Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Olá, estamos iniciando mais um Trends Cenários, abordando mais um tema de interesse para investidores e as oportunidades de negócio. Hoje nós vamos tratar do tema saneamento e desenvolvimento econômico e para isso estamos recebendo aqui 3 especialistas. A Rosana Gajuli, que é coordenadora do Pacto de Saneamento Básico, Alceu Galvão, que é analista de regulação da ARCE, e Heitor Studat, que é presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A Trends é uma plataforma que visa divulgar as oportunidades de negócio, atrair investidores para o Estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro. Como o nosso tema de hoje, saneamento básico, eu gostaria de começar esse debate com a Rosana, coordenadora do Pacto pelo Saneamento, e que ela colocasse para a gente por que existe um paradoxo tão grande. Por um lado, todos falam que o saneamento básico é o maior investimento que se pode fazer, que o saneamento básico é a maior ação de saúde pública que se deve fazer, que para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o saneamento básico é a prioridade número 1. Na outro extremo, nós olhamos os indicadores de saneamento básico do estado do Ceará, das grandes cidades, das médias cidades, do Brasil inteiro, e nós vemos uma realidade desalentadora de que a menor parte da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. Rosana, muito bom estar com você aqui, muito obrigado pela sua presença. Como se explica esse antagonismo tão grande entre a importância do saneamento e os baixos indicadores de saneamento básico existentes no Brasil como um todo e no nosso Ceará? Bom dia, ouvintes. A gente agradeço o convite. Nós estamos conduzindo o Pacto pelo Saneamento Básico pela Assembleia Legislativa, Laura, exatamente como um ponto de uma política pública, né, que precisa ter realmente um fortalecimento, né, um olhar não só técnico, mas também político de definição de prioridades, né, prioridades em orçamento, prioridades em investimentos, né. Estamos aprofundando nesse pacto, conduzido pelo Conselho de Altos Estudos da Assembleia, nessa etapa, principalmente quais são os grandes gargalos, identificando exatamente quais são esses desafios. Os desafios são recursos, os desafios é a gestão, né? É a capacidade operacional do sistema, né? Esse é o objetivo desse pacto, que tem cerca de 60 instituições, tanto públicas como da sociedade, participando desse processo. Então, realmente se identificando quais são esses grandes desafios, esses grandes gargalos, né? Para poder depois traçar estratégias que possam fortalecer. É uma decisão também política da Assembleia priorizar esse tema para identificar os gargalos e poder fortalecer essa política pública. Obrigado. Alceu, você é analista de regulação da ARCE. Na economia moderna, o papel da regulação é fundamental. Por quê? Porque nós temos uma série de atividades de interesse público que progressivamente foram assumidas total ou parcialmente pela iniciativa privada. E a regulação visa defender os interesses da sociedade. Quando nós falamos e manter o equilíbrio financeiro das empresas também, porque senão você
não terá continuidade naquele serviço prestado. Isso é bom ressaltar. Pois, Alceu, como a regulação pode atuar como um catalisador para que os níveis de saneamento sejam expandidos no estado do Ceará, no caso da Arce? Obrigado, Lauro. Lauro, saudar a Rosana, saudar o Heitor, saudar a Trentes, né, por esse evento. De fato, nós estamos num momento de grandes oportunidades, né, no momento em que o setor está em ebulição. Tivemos a alteração do novo marco regulatório, agora em julho do ano passado, e, por mais críticas que tenhamos a forma como foi editado o novo marco regulatório, as premissas que estão colocadas, o mais importante é que nós temos uma data marco. Nossa data marco é 31 de dezembro de 2033, onde devamos alcançar a universalização. E para que nós possamos alcançar essa universalização, o setor vai ter que ter eficiência, né? O setor vai ter que ter tarifas que remunerem os investimentos. Daí a importância da regulação da prestação dos serviços, para que traga segurança aos investidores, sejam investimentos públicos, sejam investimentos privados, e a regulação ela vai ter um papel fundamental. Também houve uma mudança de status na forma dos contratos de prestação de serviço, que agora se chamam todos eles contratos de concessão, onde nós teremos metas muito claras, metas de eficiência, principalmente no tocante à redução de perdas. E, nesse sentido, quem vai ser o balizador, né, o vigilante da sociedade, né, para com estes contratos, para com estas metas, serão as agências reguladoras. Daí a importância de ser a regulação um tema-chave para a garantia e captação de recursos para que o Estado do Ceará e o Brasil alcancem a universalização até 2033. Que coloquemos que é uma meta muito ousada, né? Nós temos aí 12 anos, 11 anos para universalizar o saneamento, que hoje tem níveis ainda muito baixos de atendimento em todo o Brasil. A meta, de fato, é ousada. Havia uma perspectiva, Lauro, anterior ao novo marco, que nós iríamos atingir essa universalização em 30 anos. Aqui, por exemplo, há ainda no Brasil cerca de 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgotamento sanitário. Aqui no estado do Ceará nós temos cobertura nas áreas urbanas em torno de 40%. Então vejam o tamanho que é esse desafio, mais do que duplicar a nossa infraestrutura de esgotamento sanitário até 2033. Daí a necessidade de investimentos de toda natureza, de todos tipos de oportunidades que irão surgir para que nós possamos alavancar esses indicadores. Ótimo. Heitor, você comanda a Câmara Temática de Infraestrutura da Federação das Indústrias, que é a principal entidade que representa o setor produtivo no estado do Ceará, e que, por natureza, a Federação das Indústrias está trabalhando aquelas infraestruturas que visam dar um suporte para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico. Como o saneamento se insere nesse contexto? Bom dia a todos. É um papel fundamental hoje na infraestrutura na infraestrutura do Estado do Ceará e do Brasil. Vejam bem vocês, o diagnóstico traçado pela doutora Rosane no Pacto de Saneamento é brilhante. Nós temos um diagnóstico bem completo do sistema de saneamento e abastecimento de água do Estado do Ceará. A regulação foi muito bem colocada pelo Alceu. Então, compete ao setor privado a demanda, vamos dizer, na execução dessas metas de universalização do abastecimento de água e saneamento. As oportunidades são muito grandes. Vejo vocês que eu acho que deveria ser quebrado esse monopólio estatal existente, não com saída absolutamente dos entes estatais, eles devem participar do processo. Mas vejam bem vocês como podem ser diversificadas as grandes oportunidades. Nós temos desde o abastecimento da água com ampliação da rede, a eliminação das perdas de águas. Nós temos o reuso de água para a indústria e para o agronegócio, com aproveitamento das águas das estações de tratamento de esgoto, lagoas de estabilizações,
Nós temos a modernização das redes que se fazem necessárias. No estado do Ceará mesmo, nós temos ali a bacia do centro e do litoral ali no leste-oeste, que precisam ser todas trocadas. Nós temos a parte de tratamento de resíduos, que é fundamental nesse novo marco legal, acabar os lixões, partir para usinas modernas de tratamento de resíduos sólidos, né, e orgânicos. Então, isso tudo requer altos investimentos. Nenhuma companhia estadual do país tem condições de alavancar isso sozinho. Então, o grande desafio é como poderíamos quebrar, diversificar esses investimentos para atrair o capital privado junto com parceria público-privada, junto com as estatais que detêm uma expertise no ROI muito grande, que possamos abrir esse leque e por especificidade e por tendência, abrir essas gamas de grandes investimentos e grandes oportunidades que se apresentam, foram colocadas pelo novo marco. Então, achamos isso fundamental nessa nova determinação do cumprimento das metas físicas e previsão da universalização. Obrigado. Rosana, quando nós falamos em saneamento, e que já foi colocado aqui pelo Alceu e pelo Heitor, nós estamos falando em investimentos não milionários, mas investimentos bilionários, tá certo? E quando nós falamos em investimentos bilionários no Brasil hoje, existe uma restrição pelas contas públicas, pela lei de responsabilidade fiscal, pelo teto dos gastos, e isso leva ao que foi colocado do marco regulatório, onde abre oportunidades para investimentos privados. Mas, para existir investimentos privados, os players precisam entender quais as oportunidades de negócio que o saneamento traz. O Heitor colocou muito bem o resíduo, o reuso. Tudo isso praticamente não é usado hoje no Brasil. Nós estamos num estado onde existe uma escassez crônica de recursos hídricos e muitas vezes eu me questiono, será que muitas atividades econômicas precisariam estar usando água da CAGES, não poderiam estar usando água reutilizada e tratada do sistema de saneamento básico? Como você pode abrir para a nossa audiência as oportunidades de negócio existentes no saneamento? Olha, Laura, eu acho que o Heitor lembrou bem, e é uma coisa que eu gostaria de destacar, né? O que nós estamos tratando no Pacto do Saneamento realmente vai bem além só da questão de água e esgoto, né? A problemática no Estado ela é muito grande também em relação à gestão de resíduos sólidos, né? Nós temos 300 lixões ativos, né, no estado e apenas 6 aterros sanitários funcionando, com pouquíssima, né, coleta seletiva, reuso. Nós temos empresas que estão trabalhando a questão de reciclagem, mas como não existe uma forma eficiente dessa coleta, né, o setor, inclusive, reclama essa questão dessa outra parte, né, a parte da coleta e seletiva para essa. Eles chegam a comprar, foi colocado pelo Sindiverde, que eles chegam a comprar resíduos de outros estados para fazer reciclagem, quando nós temos muitos, né? Então, também, o que a gente nota nesse diagnóstico, que estamos concluindo a edição, inclusive, até o final do mês, provavelmente, nós tenhamos já a versão digital, é um diagnóstico de quase 400 páginas, que foi elaborado para os 4 eixos, né, do saneamento, que é água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, saneamento rural, que é outra problemática gravíssima aqui no estado, e que o setor privado, essa área, provavelmente não seria tão atrativa a entrar, mas precisa resolver. O que a gente procura fazer é exatamente também no pacto ligar essas pontas, Laura, tanto do que existe de problemas e desafios, né? O potencial, essas possibilidades, porque, além de tudo, nós temos mais um agravante,
né, no estado, que é o estado, ser um estado quase que totalmente localizado numa região semiárida. A nossa disponibilidade hídrica é sempre crítica, né? Quer dizer, a certeza de vários meses sem chuva e sem recarga, ela não é uma hipótese, ela é concreta, né? A gente chama de seca é quando nem naqueles 3, 4 meses que tem que chover, que chove. Então, essa questão que você colocou também do reuso, ela é fundamental. Nós temos que ligar o saneamento muito também com a gestão de água bruta no estado, que já avançou muito, né? Mas precisa realmente trabalhar outras questões, inclusive a alternativa, sim, de dessalinização da água do mar, que é um potencial que nós temos, né? Já existe o encaminhamento da parceria público-privada na questão de uma planta, né, de dessalinização. Então, essas áreas, elas precisam, sim, avançar e são um potencial de investimento, sem dúvida. Mas o que eu vejo é realmente na linha da parceria pública-privada. Ainda toda a problemática da gestão e a de gestão de uma política pública, ela precisa avançar. Até mesmo para ter espaço e ter concretude a questão do investimento privado. Né? Se trata de uma política pública que tem que estar trabalhando de forma muito articulada, né, essas duas pontas da gestão. Inclusive, só para finalizar, quando o pacto, as instituições que participam, nós fizemos uma discussão sobre o maior problema, lógico que o financiamento ele apareceu como um grande problema, tanto que o primeiro seminário temático que nós vamos fazer, dia 6 e 7, vai ser sobre financiamento para universalizar, né, o saneamento. Só que ele não foi o primeiro dos problemas. O primeiro dos problemas identificados foi gestão, né? A questão da capacidade de gestão, né? Seja dos órgãos ligados diretamente, né? A gente fala muito de CAGES, a gente fala muito dos SAIS, mas não é só isso. Tem as outras secretarias, tem as prefeituras, tem toda uma arquitetura institucional que precisa se aperfeiçoar. Alceu, você colocou na sua participação anterior, e foi reforçado tanto pelo reitor como pela Rosana, a questão da parceria pública-privada, a questão do papel da CAGES. Eu queria que você pudesse explicar para a nossa audiência como o novo marco regulatório deverá mudar a atual situação, onde, como a Rosana bem lembrou, a questão de saneamento, muitas vezes, ela institucionalmente é municipal. Nós sabemos que as nossas prefeituras, na sua quase totalidade, não têm recursos nem capacidade de trabalhar o saneamento. E como isso fica as prefeituras, o governo do estado, a CAGES, as PPPs, os potenciais investidores dentro do novo marco do saneamento? Perfeito, Lauro. Antes de entrar nessa temática água e esgoto, é importante ressaltar que agora, dia 14 deste mês de junho, foi aprovada a primeira norma de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. E essa norma ela está em sintonia com o que diz o marco regulatório setorial e ela vai no sentido de resolver o principal problema da questão de resíduos sólidos, que é a sustentabilidade econômica e financeira. Estão os prefeitos, né, do país, os municípios de todo o país, obrigados a estabelecer a cobrança, seja por meio de taxa, seja por meio de tarifa. Isso aí vai nos ajudar para que nós possamos, né, buscar soluções concretas para esse problema que a Rosana colocou, que é a existência de 300 lixões aqui no estado do Ceará. A grande maioria, provavelmente mais de 80% dos municípios cearenses, dispõem seus resíduos e lixões. Então, essa cobrança é obrigatória, esperamos que até o final desse ano de 2021, né, sejam encaminhadas às câmaras, no caso, cobrança de taxa, seja estabelecida por ato administrativo ou pela agência reguladora, no caso a ARCE, outra agência que venha regular, né, a cobrança de tarifas pela prestação de serviço. Isso é uma sinalização extremamente positiva para que nós possamos iniciar uma solução de longo prazo para o componente resíduos sólidos. No tocante ao esgotamento sanitário e ao abastecimento de água, o marco regulatório ele é claro, ele foca
na necessidade da organização regional nos estados. Então, no presente momento, nós temos mais de 10 estados brasileiros que estão em discussão, seja na Assembleia, seja audiência pública, seja em preparação, marcos regulatórios estaduais que estão adaptando suas legislações ao que preconiza, né, o novo marco regulatório. E aqui no estado do Ceará, no mês de junho, deve estar indo à Assembleia Legislativa um projeto de lei que divide o estado do Ceará em 3 micro-regiões, né, uma região, né, focada aqui em Fortaleza, outra região que está focada na região metropolitana de Sobral e uma terceira na região metropolitana do Cariri. Cada uma dessas micro-regiões, né, terão estruturas de governança e cada micro-região terá metas no sentido de que nós possamos alcançar em 2033 a universalização. Para o atingimento dessas metas, tanto a CAGES, né, ela vai ter que buscar parcerias com o setor privado, que ela não vai ter condição de alavancar um volume de recursos tão grandes, né? A gente tem estudo da Abicom que fala só em investimentos novos, 25 bilhões, estudos recentes também falam na casa de dezenas de bilhões aqui para nós universalizarmos a água e esgoto, de tal forma que se faz necessário que nós tenhamos algumas ações concretas ainda esse ano e até março do próximo ano. A primeira, estabelecer essas micro-regiões, essa nova forma de organização do setor. A segunda questão, organizar essas estruturas de governança. Cada estrutura vai ter um colegiado com prefeitos e Estado, ou seja, vai ter um equilíbrio onde o Estado tem 40% e os municípios 60%, para que tomem as decisões relacionadas ao planejamento, a metas e a investimentos também. E nós teremos uma ação extremamente importante, que é, até 31 de março, a CAGES vai ter que repactuar os seus contratos de programas já assinados e válidos para que possam atingir as metas de universalização em 2033. O certo é que, também, em paralelo, há estudos de uma PPP do BNDES, né? Essa PPP está na fase final, acredito que até o final do ano nós teremos já algo na praça, já colocando. Temos também uma concessão em andamento da região metropolitana do Cariri, ou seja, o setor está em ebulição. São muitos investimentos, a demanda ela é notória, ficou isso muito claro agora durante a pandemia, que o primeiro ato de defesa, né, contra o vírus é o simples ato de lavar as mãos com sabão, e lavar as mãos é saneamento básico, é ter água tratada e limpa 24 horas por dia, 7 dias durante a semana, daí porque nós temos que colocar o saneamento básico na pauta, e para isso vão surgir oportunidades, né, tanto para o setor público, tanto para o setor privado. Porém, para finalizar, é importante que a Rosana tem colocado, nós temos que criar capacidade de gestão, né? Não é só dinheiro que falta ao setor, não. Falta também, né, uma organização melhor por parte do poder público, seja ele municipal, estadual e também federal. Completando com você ainda, Alceu, você acha que a abertura de capital da CAGES, que foi ventilada com o IPO, e foi suspensa, contribuiria para essa melhoria na capacidade de gestão? Sim, porque melhoraria a governança da empresa, né? A partir do momento que você teria a participação minoritária, ou conforme seja o modelo estabelecido, dentro do conselho de administração da empresa. Então, caso isso venha a ocorrer, isso aí nós já temos experiências em outras empresas, como a Copasa, a Sabesp, onde você tem a participação de acionistas privados no conselho de administração da empresa, com certeza você melhora as condições de governança da empresa. Ótimo. Heitor, pelo que foi colocado, nós temos, de um lado, uma nova contradição. Nós temos, de um lado, um lixão espalhado em vários municípios do estado do Ceará, na grande maioria, podemos dizer, e o lixão ele traz prejuízo ambiental, ele traz prejuízo para a saúde pública, porque tem gente que vive lá, ele contamina o lençol freático, ele traz diversos danos. Por outro lado, o uso do lixo, a possibilidade de uso do lixo, a possibilidade de reciclagem, ela pode gerar negócios extremamente viáveis, com potencial de geração de renda, com potencial de geração de tributos, com potencial de melhoria no desenvolvimento. Para isso, nós precisamos, antes de ter investidor,
nós precisamos de uma educação ambiental muito grande, até para que a coleta seja seletiva, porque você não vai fazer reciclagem de lixo colocando tudo misturado. Mas, além dessa educação, você precisa atrair players privados que possam reciclar e transformar esse lixo em produtos, em os mais diversos produtos que existem da reciclagem. Onde você considera que existem os maiores gargalos e como solucionar para transformar esse lixo de um problema de saúde pública para uma oportunidade de negócio que contribua para o desenvolvimento econômico? Perfeito. Lauro, não só os lixões, o tratamento de resíduos, o novo marco ele engloba justamente a oportunidade de nós resolvermos todos esses problemas ligados ao saneamento e ao abastecimento d'água. Então, especificamente, lhe respondendo a parte dos lixões, esses já estão, nós temos exemplos até aqui em Calcaia, das MOC, que produz gás para o setor industrial, para o Distrito Industrial de Calcaia, né? É uma grande oportunidade de produção de gás. As usinas de tratamento de resíduos empregam uma quantidade grande, são selecionados os resíduos, são produzidos fertilizantes, são produzidos diversos materiais de insumo, amônia, que podem ser utilizados no agronegócio. Então, tem uma gama de oportunidades. O que precisa, que o Alceu definiu bem aí, nós estamos na parte de regulamentação, de modelagem do novo marco. Ainda estamos no início. Então, tem os prazos a serem cumpridos, até uns curtos, como até em julho agora. O município, no novo marco legal, ele é o condutor, o indutor desse sistema. É bom que se frise. O papel do Estado pode ser de modelador, de tentar cooptar, de tentar apresentar um plano mestre, alguma coisa nesse sentido. Mas o município é o indutor, ele tem autonomia de captar seus recursos, de captar investidores para resolver os seus problemas. Claro que isso passa por regionalizações, como foi colocado, de regiões ou por bacias de abastecimento. Isso é o que está previsto no próprio estudo do Pacto do Saneamento e nesse PL que a Secretaria da Cidade, eu acho que deva ser discutido mais com a sociedade ainda. Na Assembleia, talvez o tempo seja curto, tem diversos pontos que precisam ser melhor esclarecidos nesse papel dos municípios, no papel da participação da sociedade civil, do investidor como um todo, não é? Então, esses são os gargalos que nós vemos mais para a concretização das metas. As oportunidades são muito grandes. Agora, eu acho que o Brasil, como isso a gente tira até na parte de infraestrutura de projeto, precisa gastar mais, não é gastar, é investir mais um tempo em estudos, em projetos, para eles saírem bem feitos, modelados. Não adianta se atropelar os passos para depois ter repercussões negativas e alguns emblórios que depois ficam desfeitos. Tem vários questionamentos aí. Nós estamos falando de questões de outorga de 30 anos, de concessões de 20, 30 anos. Então, precisam ser bem modelados juridicamente, economicamente, financeira. A segurança jurídica é fundamental na captação de qualquer investimento privado ou parceria mesmo público-privada para que esse novo marco tenha êxito. Então, esse é o principal foco no momento que nós temos, é como a regulamentação, a adaptação do novo marco, cada Estado deva fazer, junto com a sociedade, e a captação de recursos para a concretização das metas. Mesmo porque o papel da regulação é muito importante, não só da ASP no Estado, como das áreas, das regulações municipais. Os municípios, você vai ter de ter um controle muito grande na execução de metas, e que até hoje nós não temos. Por isso está status quo no Brasil de há mais de 300 anos. Nós não temos objetivo de perspectiva de cumprimento de metas e cronograma de ampliações de rede, de execução de serviços. Né? Então, nós temos que estar muito bem definido. E o que é principal, toda execução de qualquer contratação que venha a ser feita deverá ser mostrada a sua capacidade econômica e financeira e seu para tal desempenho. Não é fazer apenas a modelagem, nós temos de dar garantia de como será obtido o financiamento, a execução, os prazos. Ou seja, tem de ser uma
uma articulação muito bem feita entre o Estado, o município e o poder privado para que essas metas possam ser plausíveis, alcançadas e não havemos transtorno durante a execução. Veja você que hoje a CAGES, praticamente, ela atua em 153, a doutora Rosana sabe mais do que nós, municípios do Estado do Ceará, tem uma parte atendida pelo SAIS, são Serviços Autônomos de Água e Esgoto, e temos o CISAC, que funciona muito bem, que é uma espécie de cooperativa rural que proporciona um tremendo serviço social de grande importância nessas comunidades mais distantes rurais. Então, tudo isso tem que ser bem definido, bem levado em conta, como os municípios poderão se adaptar a esse marco e definido na sua programação de meta física e econômico-financeira a viabilidade da nova regulamentação. Não é? Então, achamos que a Secretaria da Cidade, esse projeto a ser encaminhado, deva ser mais bem discutido dentro do próprio âmbito do Pacto do Saneamento, que está muito bem conduzido na Assembleia, para nós finalizarmos e tentarmos um rumo, um norte, uma diretriz que possa sair já bem embasado esse trinômio do setor público, privado, Estado e município. Ok. Gostaria, viu, Lauro, você disse que poderia só até de complementar aí um pouquinho em relação à questão dos resíduos sólidos, que acho que é importante registrar que quando a gente coloca todas esses eixos temáticos, como a gente chama, né, do saneamento, água, esgoto, lixo, drenagem, a gente vê como as questões são interligadas e como elas não são tratadas de forma interligada. Né? Então, esse é um dos objetivos também da gente tentar aperfeiçoar aqui no Estado, né, como resultado do pacto, essa integração, essa articulação institucional. Porque na área de resíduos sólidos, já foram criados no Estado 21, 22 consórcios públicos, o Alceu acompanha também isso. Esses consórcios envolvem todas as prefeituras, né, são consórcios intermunicipais, para resolver a questão do lixo, com metas compartilhadas, com aterros, com coleta seletiva, com inclusão de catadores, isso tudo está formalizado, inclusive já, eles estão criados. Qual é o nosso desafio agora? Fazê-los funcionar, né? A prática e a definição dessas metas dentro, né, da possibilidade desses consórcios. Uma coisa que, particularmente, eu sou técnica que trabalhei muito tempo na área de gestão de recursos hídricos aqui no Estado e também na Agência Nacional de Águas, o que eu vejo, e aqui agora no Pacto eu tenho, né, a responsabilidade da condução mais metodológica, né? Não sou tão especialista da área de saneamento, mas tenho essa vivência. O que eu vejo é que a definição, lei, não adianta a lei determinar se a prática não é viável. Né? Se a realidade não é consistente, se não tem decisão política, né? E viabilidade mesmo. Colocar uma data, eu acho que é importante o que o Heitor até colocou. Nós temos uma vivência institucional no país que nós sabemos disso, né? Quer dizer, se a questão não tem concretude, eu acho que o que nós podemos chegar é exatamente nessa articulação, eu digo as políticas, é outro problema, outro gargalo que nós estamos enfrentando. Por exemplo, essa regionalização que está vindo como proposta de 3 regiões é para água e esgoto. Como fica a regionalização para gestão de resíduos sólidos? É outra. São 21 consórcios, né? É dizer, todas essas questões elas vão ter que estar entrelaçadas, porque os lixões afetam tremendamente a qualidade da água disponibilizada e até a disponibilidade, né? Pelo nível de poluição. Então, é esse olhar que eu acho importante, que o saneamento ele permeia realmente muitas áreas. Permeia a área de meio ambiente, permeia a área dos investimentos no saneamento rural, que não vem nem dos órgãos, né, nem da Companhia Estadual de Saneamento, nem dos municípios, muito pouco, né? São projetos de financiamento, outros internacionais, coordenados pela Secretaria das Cidades, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, esse emaranhado institucional, ele precisa ser muito bem, concordo plenamente com isso tudo, ele precisa ser muito bem resolvido em relação a isso, para poder dar concretude, né, até nas parcerias público-privadas também. Excelente. Então, gostaríamos de concluir o nosso debate. Foi muito rico,
poderíamos passar aqui o dia inteiro debatendo, tá? Mas que não existe desenvolvimento econômico, não existe qualidade de vida sem a universalização do saneamento. Porque isso é o mínimo de dignidade que a nossa população pode ter no seu dia a dia. Eu gostaria, de uma maneira bem sucinta, de no máximo 30 segundos, passar para que cada um dos nossos 3 convidados possam se despedir. No máximo 30 segundos de cada um. Rosana. Eu quero só agradecer a participação, deixar aberto aqui o convite a todos, né, que tiverem interesse em se engajar no pacto, está aberta, nos procurar pelo site da Assembleia Legislativa, Conselho de Altos Estudos. Estamos precisando, inclusive, como esse canal atinge bastante o setor privado, que o setor privado também, por meio não só da FIEC, mas as indústrias, os setores que trabalham com reciclagem, procure se integrar nesse contexto do Pacto pelo Saneamento Básico. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Aos seus 30 segundos. Agradecer o convite, a oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante e tão necessário, né? Eu acho que fica como mensagem, uma obrigação de toda a sociedade, de cada um de nós, colocar o saneamento básico na agenda política e governamental, independente da esfera, seja ela municipal, estadual e federal. Heitor, seus 30 segundos. Agradecendo a oportunidade de mais esse debate importante da Trends, e firmar no sentido de nos colocarmos ao inteiro dispor para avançarmos nessa linha proposta e desafio grande que é esse novo pacto de água e saneamento no Brasil. E eu gostaria de encerrar o nosso cenário Trends de hoje lançando um desafio para a Rosana, para o pacto, da elaboração de um master plan que integre todos esses eixos do saneamento, porque não adianta tratar um sem tratar o outro. Muito obrigado a todos vocês, aos participantes, à nossa audiência, e a Trends sempre está no mercado cearense para conectar investimentos às oportunidades de negócio. Obrigado a todos. Obrigado, tchau. Tchau. Nos últimos anos, a gente sabe que Fortaleza avançou muito. Mas já parou para pensar quantos desafios a gente tem pela frente? A volta das aulas do Miguel, a proteção de Dona Ednete, a criação de novas oportunidades para o Emanuel, o amparo para a família da Lidiane. Grandes desafios que a Prefeitura já está trabalhando para transformar em novas conquistas, como a educação que aproxime as distâncias, uma vacinação que chegue para todos, mais crescimento da nossa economia e mais cuidado com quem mais precisa. Fortaleza tem uma prefeitura que não foge dos problemas, que trabalha sério e está preparada para superar todas as dificuldades. Vamos juntos escrever uma história de superação e vitórias. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E ao Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.